da mensagem do livro Vida Feliz, psicografia de Paulo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, no capítulo 11. E a benfeitora nos diz assim: torna-te amigo de todas as pessoas. A amizade é um tesouro do espírito que deve ser repartido com as demais criaturas. Como um sol, irradia-se e felicita quantos a recebem. Há uma imensa falta de amigos na Terra, gerando conflitos e desconfiança, desequilíbrio e insegurança. Quando a amizade escasseia na vida, o homem periga em si mesmo. Sê tu o amigo gentil, mesmo que por enquanto experimentes incompreensão e dificuldade. Então vamos fechar os nossos olhos, apenas para uma boa concentração, levar o nosso pensamento ao alto e dizermos assim: Mestre irmão, Jesus querido, aqui estamos, nesta casa abençoada, para mais uma manhã de estudo, de reflexão, sobre o teu comando, sobre o teu controle, querido Mestre. Rogamos a Ti que nos auxilie, de modo que possamos ter bom entendimento, mantendo a mente aberta, a mente alerta, para captarmos todas as palavras, todas as reflexões, de modo a trazermos para o nosso cotidiano, levarmos para o nosso dia a dia os Teus ensinamentos, o Teu amor, Jesus. Rogamos também que auxilie a nossa companheira Cláudia Janaína para que ela possa dar o melhor de si, trazer para nós todos os seus estudos, toda a sua pesquisa, para que juntos possamos participar desse banquete espiritual, trocando boas energias. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Hoje vai ser do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Quem quiser acompanhar a leitura, temos obras ali na mesa, tá? O capítulo 3 tem como título Há muitas moradas na casa de meu Pai. E hoje vamos falar de mundos regeneradores. Estão nos itens 16, 17 e 18. Então agora, sem mais delongas, passamos para a nossa companheira Cláudia Janaína. Bom dia! Mais uma semana aguardada, mais uma semana com vocês. Semana passada eu já estive aqui. Nós demos início, um pontapé, falando sobre os mundos de expiações e provas. E hoje nós vamos dar continuidade, esse capítulo 3, dos itens 16 até o 18, falando dos mundos regeneradores. Aí, antes de a gente dar um comentário sobre esses mundos, eu vou ler a primeira frase do item 16, que fala assim, entre as estrelas que cintilam a abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinado pelo Senhor à expiação e à aprovação? Aí ele retoma um pouquinho dos itens anteriores, falando disso, como a gente olha o firmamento, o universo, e quantos não existirão planetas iguais ao nosso. E essa é uma parte que eu amo falar, que toda vez que eu pensava em galáxia, eu achava que a nossa galáxia era só a Via Láctea e aquele pontinho branco no meio era o Sol e os planetas. Quando eu me aprofundei no assunto e o espiritismo, nos estudos sistematizados da doutrina espírita me ensinaram, que mostraram para mim que existia, a galáxia era muito mais complexa do que eu achava sobre o sistema solar, sobre 7 planetas e um Sol. E mostra para a gente hoje, a NASA, os cientistas, e a ciência caminha com o espiritismo caminha com a ciência, apresenta para a gente, na nossa Via Láctea, na nossa galáxia em espiral, que parece um pirulitozinho colorido, espiral, nós somos uma fagulha
agulhazinha, um pequeno grão de areia nessa imensidão de Deus chamada Via Láctea. O que dirá no universo, onde existem tantas outras galáxias? E a NASA diz pra gente que o que nós observamos a olho nu, quando olhamos, sabe, quando a gente está naquele lugar bem escurinho, geralmente na roça dá para fazer, ou no mar, quando a praia está escura, aquele ponto luminoso que a gente observa a olho nu é praticamente 5% do que a gente pode mensurar de céu, vamos assim, de estrelas, de planetas. A gente nem consegue ver todos a olho nu, mas é 5% só. Aí vem a nossa pergunta, e que a ciência já traz para nós, que catalogados pela NASA tem pelo menos 202 planetas parecidos ou iguais ao nosso, que circundam uma estrela numa zona habitável. Então, só catalogados pela NASA, por sondas que eles mandam para o espaço, 202. Então já dá para a gente pensar quando ele fala aqui. Dentre as estrelas que cintilam o firmamento, quantos planetas não serão iguais ao vosso? A nossa Terra. Tem Kepler 486, Kepler 395, tem tantos planetas. A NASA conseguiu achar 202 em vários outros sistemas solares. Aí a gente também já pesquisou e paramos para analisar o nosso sistema solar. O nosso sistema solar, ele tem o Sol e os 7 planetas, e tadinho do Plutão, que virou um planetóide. Eram 8 planetas. Mas se a gente olhar o desenho, a forma, o que tem dentro, os gases, a gente encontra outro igual à Terra dentro desses 7? A gente não encontra. Então a gente começa a pensar, olha só, vai pensar bastante com a ciência, a pensar que não somos a maioria. Se no nosso sistema solar só conseguimos ver igual ao nosso em zona habitável, só 1 de 7. Então a gente pode chegar a uma porcentagem de que, nesse mundão de meu Deus, não somos a maioria. Em outros sistemas solares, também sempre tem um. Sempre tem um planeta em zona habitável. Às vezes tem sistema solar que é uma estrela e tem só 3 planetas que passam por ela. E esse, só um está em zona habitável. Então, já dá um pouco mais de esperança para a gente quando a gente começar a adentrar nesse item de mundos regeneradores. Vamos ver por quê. Continua assim o parágrafo. Mas também os que há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se pode denominar regeneradores. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos dá falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando é ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Então, a gente percebe que ele já comenta sobre os outros planetas, que existem variados tipos. Já sabemos sobre os primitivos, que já foi dito aqui. Falamos semana passada sobre os de expiações de provas, que nós já sabemos que estamos nele ainda. E os mundos de transição encontram-se iguais à Terra, ou os regeneradores, que é o nosso tema de hoje, e tem os mais felizes. E como podemos dizer, na época evolutiva dos mundos,
Esses mundos de transição são medianos. Podemos dizer medianos para mal, medianos para bom e medianos para muito bom. Dá um pouquinho de esperança conhecer, ter esse conhecimento. Não são aqueles mais, nós já não estamos mais nos mundos que acabaram de nascer, de ser criados por Deus, mas também não estamos ainda totalmente limpos de coração, o suficiente para adentrarmos nos mundos celestes. Aí a gente já coça a cabeça assim, ainda não somos mais tão primitivos, mas também ainda não estamos tão bonzinhos assim. Ainda estamos com o coração com alguma sequela, algum gostinho na maldade, alguma invigilância, e por isso ainda não podemos adentrar nesses mundos celestes. Aí ele continua assim: já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Lembra que na semana passada a gente comentou que Deus dá tanta chance, Ele dá tanta oportunidade para a gente fazer coisas boas, para a gente se melhorar, para a gente ser bom com a gente e com todo mundo. Aí ele continua: mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite ir para esses mundos, onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes foi destinada. Deus, Ele não quer o nosso sofrimento. Como Pai amoroso e bondoso, quer Ele nos dar essas oportunidades para progredirmos dentro de suas leis. E todas as vezes que a gente recebe a tão sonhada recompensa, todo mundo quer alcançar a nossa recompensa interior, o nosso bem conosco mesmo. E quando Deus dá essa oportunidade de recebermos essa recompensa que nos foi prometida por Jesus, o tão sonhado reino dos céus, a tão sonhada felicidade plena, só que ele fala que não adianta tentarmos fazer isso se nós não nos modificarmos, pois não depende de ninguém, a não ser de nós mesmos, essa mudança. Em 17, ele retorna assim: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Opa, é uma transição boa. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que é a tortura, do ódio que é a sufoca. Olha só que esperança que ele traz para nós, os habitantes de mundos regeneradores, que não estão mais em expiações e ainda não conseguem chegar aos mundos felizes. Eles já estão desprendidos desses apegos materiais, né? Eles não têm mais esse ódio, essa raiva que consome, que nos modifica. E precisam ainda, para continuar se depurando, melhorando, ainda precisam encarnar. Porque os conflitos sociais que presenciamos, as guerras, os terrorismos, os crimes, resumindo, todo tipo de violência que nos últimos anos a gente costuma ver, que algumas pessoas chegam até a dizer: esse mundo está perdido. Está perdido, só tem coisa ruim. E nós conseguimos ver
que os habitantes da terra, vamos dizer assim, não apenas uma minoria, alguns ainda têm muitos que espiar, alguns de nós tivemos muito que reparar, consertar, principalmente aonde? Dentro de cada um de nós. Então a gente para ver que nós queremos tanto a felicidade, nós queremos tanto alcançar algo melhor, mas ainda temos que depurar o coração, desapegar de alguns sentimentos, de algumas atitudes que ainda deixamos de levar. Aí nós vamos assistir um vídeo. Eu gosto de fazer um videozinho sempre para a gente dar uma ilustrada no que a gente está falando. E também é dos Amigos da Luz, o canal do YouTube. Eles fazem humor espírita e se chama Engarrafamento na Regeneração. Já estamos com o Fabrício Torres na tela, ele está no nosso Aerobocop e tem mais informações sobre o trânsito. Como é que está o caminho para a regeneração, Fabrício? Você está nos ouvindo? Agora sim, Gilberto, agora sim. Tá tudo engarrafado, hein? Mas tá andando. E tudo parado, né? Não, parado não. Eu tô te dizendo, você tá me ouvindo bem? Não tá parado não. Tá andando, mas tá muito lento. Aqueles que estão conseguindo pegar a Estrada da Paciência para acessar o Rodoanel da Transformação estão conseguindo chegar na via da regeneração. Né? Mas é devagar, é um caminho lento, entendeu? O problema é que tem gente que está querendo cortar caminho pelo acostamento do menor esforço e fica inventando uns caminhos que não tem, umas fantasias, Gilberto, e aí acaba atrapalhando o entendimento de todo mundo. Né? Era só cada um seguindo a tua velocidade, respeitar o tempo de cada um, respeitar o caminho, as regras do trânsito, mas sabe como é que é, né? Tô achando que a pandemia tá pouco, hein, Gilberto? Ok, certo. E você tem alguma previsão de tempo para acabar esse engarrafamento na transição? Não, previsão não tem como fazer previsão não, mas vai andar. Te garanto que vai andar, Gilberto, porque é a lei do progresso, né? Não tem como ficar estagnado muito tempo, não. Mas é aquilo, muita gente ajudando nesse tráfego, as coisas favorecendo, só que cada um no seu tempo, né? Não dá para prever, não tem como fazer previsão, Gilberto. Não dá porque a transformação faz esquina com o livre-arbítrio, que é uma região muito particular, né? Então não tem como. Você tem que entender que para a regeneração, o fluxo, o que faz o fluxo para a regeneração é a soma dos carros que estão indo nessa direção, cada um no seu tempo. Entendeu? Gilberto, tá me ouvindo, Gilberto? E se a pessoa cortar caminho ali pela caridade, será que não ajuda? Pode, isso ajuda muito, também é bom. Só que mesmo você cortando ali pela caridade, você acaba desembocando também na necessidade da transformação. Porque não tem como ter esse funil, Gilberto. Para regenerar, tem que transformar. E a transformação é mão única, só de dentro para fora. Não tem como você pegar essa contramão aí. Bom, mas uma hora acaba esse rush, né, Fabrício? Qual é a hora certa para acabar isso aí? Uma hora vai, mas não tem como determinar a hora, Gilberto. Não tem como dizer para você a hora. Você tá me ouvindo? A gente tá falando de áudio aqui. Não tem como determinar, entendeu? Porque cada um no seu tempo. Não, tô te ouvindo bem. É que eu vi na internet que tem uma hora determinada para isso. Não, que internet? Tem que ler Kardec, Gilberto. Tem que ler Kardec. Os espíritos superiores não fazem previsões com horas definidas, hora marcada, entendeu? Então, mas eu recebi num grupo do WhatsApp que tem uma hora WhatsApp, não tô te ouvindo não, Gilberto, hora preferida, gente. O WhatsApp não tem condições, né? Aqui para me chamar a atenção que a gente adora saber quando será. Quando será o mundo de regeneração? Quando ele chegará? Aí as pessoas estão apostando que vai ser em 2057, aí as outras pessoas estão fazendo conta, e eu vou estar encarnada, deixa eu ver, eu vou estar desencarnada, e não sei se eu chego lá não. E, como ele disse, essa passagem para o mundo de regeneração depende de cada um de nós, depende de não querer pegar atalho para chegar nela, depende da nossa reforma pessoal, depende do que a gente faz para melhorar, para modificar o nosso campo vibracional. E espíritos superiores não dão datas. A gente que fica somando e multiplicando e vendo que 100 anos e tal. Então, que a gente não se preocupe com isso, que a nossa maior preocupação é o hoje. Hoje eu preciso me tornar algo melhor do que eu era ontem, anteontem, na encarnação passada. Ok? E no próximo parágrafo, temos como exemplo as características dos
os habitantes do mundo de regeneração. Vamos ver o que Kardec traz para a gente aqui. Nestes mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Aquela felicidade perfeita que os Espíritos superiores trazem para a gente, ainda não tem. Mas olha só, já tem um refrigério de felicidade. Olha que bonito. A gente já vê que é um passo bem grandioso para a nossa humanidade hoje, esse refrigério de felicidade. Aí continua. O homem lá é ainda de carne e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem que suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Os habitantes encarnados no mundo de regeneração, posso dizer, quites com as leis de Deus. E estando sem débitos anteriores, precisando somente provar nas encarnações que eles são submetidos, que realmente agora estão usando para o bem o livre-arbítrio. Eles precisam fazer a provinha. Não temos mais nada que espiar, mas precisamos provar que somos bons. Precisamos provar que merecemos habitar naquele local. E continuando. Comparados à Terra, esses mundos são bastante felizes e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Aqui é uma tempestade. Aqui, para muitos de nós, essa existência é bem cruel. Comparando o nosso planeta com os planetas onde o bem já se faz morada entre os espíritos que habitam, é um paraíso para a gente. A gente já olha nosso lar, nas zonas umbralinas ali, não estão no patamar elevado, nas zonas a gente já acha que é um paraíso. Imagina uma colônia espiritual de um mundo regenerador, ou o próprio mundo regenerador. Mas, como disse aqui no vídeo, para conseguirmos esse passaporte nessa estrada, para um destes mundos, teremos que ser nós a mudança que queremos ver no mundo. Não é eu querer ver o outro mudar, não. Quando o outro mudar, eu mudo? Não. Eu mudo para contagiar a todos à minha volta a querer mudar também. Aí continua o parágrafo. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro, compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que dele se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta a alma, pairará acima de todos os horizontes. Gente, os habitantes não temem mais a desencarnação. Já conseguem alcançar a compreensão dessa vida futura. Porque a gente fala, nós espíritas temos muito medo de desencarnar. A gente sabe que temos a vida espiritual, é a nossa verdadeira morada, mas quem quer? Ninguém quer. Mas lá, eles já compreendem isso e sabem que vão alcançar uma compensação pelo sua jornada, sua caminhada e seu livre-arbítrio voltado para o bem. E que o preparo, olha, eles se preparam para esse retorno. Aqui ninguém nem gosta de falar de desencarnar, de morte, e vamos falar nisso da azar. É assim que as pessoas se manifestam? Nem quero falar sobre isso. Mas lá eles já se preparam e esse retorno tem que ser bem
e não joga, não vão jogar essa oportunidade fora. Quantos de nós, como eu lembrei semana passada, ficam numa resistência marcando passo? Joga fora o quê? 80 anos, 90 anos aqui. Uma existência nula, que nada modificou. Lá, nos mundos regeneradores, as existências não são jogadas fora, são aproveitadas. Não há mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar às emanações do próprio Deus. Gente, aspirar às emanações do próprio Deus. E não é um mundo celeste, não. Lembra que eu falei? Expiações e prova, o mal predomina. Por isso que a gente acha que está tudo acabado, tudo terminado, não tem mais jeito. Porque se você fala nisso, é o que vende, o mal vende. Mas no regenerador, no mundo regenerador, o bem predomina. Ainda tem um pouquinho de mal lá, mas o bem se faz mais presente. E é o que ele diz: conseguimos aspirar às emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Resumindo isso aqui, gente, a humanidade experimenta neste mundo novas aspirações e, principalmente, novos desejos. E dizem os benfeitores espirituais que a palavra amor está inscrita em todas as partes. Olha que lindo! Onde a gente olha, diz amor, amor, amor. E as relações sociais são iguais em todos os aspectos. Uns se preocupam com os outros. Sabe o ditado, farinha pouca, primeiro? Lá não fala isso. Não se usa esse ditado lá. Porque lá todos reconhecem Deus e seguem as suas leis. Parece um sonho para todos nós, não parece? Mas Jesus disse que é possível. Jesus falou que nós conseguimos. Só temos que ter vontade. E o item 18. Mas há, nesses mundos, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. E mais uma vez ele nos alerta que se não caminharmos no progresso juntamente com o nosso planeta, seremos, que nem o vídeo da semana passada, convidados gentilmente a um retirado da Terra. E habitar outro que se encaixe nos nossos atos, pensamentos, padrão vibracional, dando jeitinho. Vamos querer sair de perto ou perder o contato daqueles que amamos? Eu gosto de estar aglomerada com a galera que eu amo. Então eu quero acompanhar eles nessa evolução. Já pensou? Todo mundo indo, aí chega o mentor e fala assim: não, Cláudia, você não, você guarda aqui, você vai ter que ir para outro lugar, estudar com uma outra galera. Mas não, com a sua turma, você não vai poder. Então, se ninguém quer ser deixado para trás, vamos continuar nesse caminho, como foi dito no vídeo, da reforma íntima. E também afirma, nesse parágrafo, que o mal ainda faz morada em alguns encarnados por lá. Lembra que eu falei? O bem predomina, mas ainda tem algumas pessoas lá que ainda trazem o
o malzinho. Lembra que também eu falei que às vezes Deus coloca a gente em certos locais para a gente ser ajudado, ou nos coloca para ajudarmos? O mal está ali para ser ajudado, e o mal sempre tem que ser ajudado, porque o mal cansa. A gente gosta de fazer coisa errada o tempo todo? Não, chega uma hora que a gente fala, chega, quero fazer algo bom, quero fazer algo correto. O mal cansa. E sabemos que a Terra está passando por transição planetária. Qual é a data? Não nos interessa nesse momento. O que nos interessa é mudarmos. E aqui nesse livro, Desvendando o Espiritismo, de Luiz Eduardo de Souza, ele fala assim, o planeta está passando por uma transição e em breve passará a ser classificado como regeneração. Olha, seremos, vamos dizer assim, vamos subir mais um degrauzinho. Nesse momento, só encarnarão aqui espíritos que estiverem em uma condição de evolução melhor, adequada e sintonizada com a nova realidade do planeta. Só os espíritos que se voltarem para a prática do bem continuarão reencarnando na Terra. Aqueles ainda pegados às suas individualidades serão enviados para outros planetas menos adiantados ou iguais em estágio de evolução. Aquilo que eu falei para vocês, que a fila anda, e se a gente não andar junto, a gente fica parado. Para trás não, porque ninguém volta no que evoluiu. Vamos ficar paradinhos, esperando a nossa vez, uma nova oportunidade para colocarmos em prática tudo que aprendemos, principalmente moralmente, porque intelectualmente estamos avançadíssimos. As crianças nascendo hoje, está vendo coisa que eu levei uma semana para me conectar com o celular novo que o meu antigo quebrou. E quando eu estava com meus filhos por perto, era só dar na mão deles, faz aí. Era rápido, né? E de repente estou sozinha, preciso eu avançar na tecnologia. Coisa que as crianças hoje em dia estão bem avançadas. Então, tecnologicamente, estaremos bem avançados, com certeza, daqui a mais 20 anos, 30 anos. Mas precisamos andar junto com a moral. E se a moralidade não caminhar junto, receberemos aquele convite bonito, VIP, para habitar outro orbe, pois a Terra está em processo de passar de expiações e prova para a regeneração. E o último parágrafo, que traz aqui Santo Agostinho, que foi trouxe esse texto maravilhoso para a gente, fala assim: contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbora azulada, e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmo quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Olha, ele pede que te olhe. Quem fica perdido, olhar apaixonado, olhando para a lua? Eu acho lindo namorar a lua, namorar as estrelas, ficar olhando, né? Quando aqui está uma constelação, daqui a pouco o planeta já girou, ela está aqui, olha que bonita a gente ficar olhando. E ele pede que no momento que a gente contemple tudo isso, a gente faça uma oração com Deus, converse com o Pai, e pensa para Ele que abra para nós esse mundo de regeneração. E a chegada de um dos seus períodos de transformação, a Terra vai se elevar na hierarquia dos mundos. A Terra não será transformada pelo cataclismo, que aniquilará toda essa população. Muitas pessoas creem que o mundo vai acabar. Mas quando Jesus disse que os mansos herdarão a terra, feito vai herdar, então ela não vai acabar, nem será destruída. E um dos caracteres distintos da nova geração será a fé raciocinada, que
sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. A geração atual vai desaparecendo gradativamente, uma nova geração surgirá, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas, com uma única diferença. Então, gente, não vai ser assim, ó. Hoje estamos para a expressão, amanhã é regeneração, a gente corre. Vai ser gradativo. Nós vamos percebendo que o bem vai ser mais falado, e ele diz que a gente vai perceber só com uma única diferença. Uma parte dos espíritos que aí encarnavam não mais nela encarnarão. Essa exclusão atingirá apenas espíritos fundamentalmente rebeldes, que faz birra, bate o pé e não quer andar junto com as leis divinas. Aqueles que o orgulho e o egoísmo, mais que a ignorância, tornam surdos a voz do bem no seu coração. Então não fiquemos surdos ao bem, deixamos o bem entrar em nossos corações, porque nós queremos nos rever no mundo de regeneração. Ora, estamos passando agora. Se quando a gente tiver que voltar, a gente estaremos caminhando, mas estaremos todos aqui juntos, nos revendo, nos abraçando, nos amando. Olha que beleza! Eu lembro quando eu repeti a série, eu fiquei tão triste porque eu tinha que fazer novos amigos, conhecer todo mundo de novo. E a gente quer o quê? Reconectar, se reencontrar com os velhos princípios. E para isso precisamos deixar esse amor no coração habitar e nos modificar. Muito obrigada pela manhã de hoje. Um beijo no coração de cada um. Fiquem todos na paz. Agradecemos a nossa companheira Janaína, que nos trouxe belas e boas palavras, né? Mas que a gente não perca a nossa sintonia. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, depois de todos esses conhecimentos que adquirimos, com um desejo profundo, Jesus, de agradecer por nos dar essa oportunidade de aprendizagem, de conhecimentos, de orientações dos amigos espirituais, aqueles teus servos, Senhor Jesus, que o Senhor elegeu para nos ajudar nessa caminhada de luz. Agradecemos, Jesus, por tudo que recebemos de oportunidade para o nosso crescimento. E aqui estamos, Jesus, nessa casa abençoada, como pedintes e necessitados que ainda somos. Queremos te rogar, Jesus, bênçãos para o nosso corpo físico e material, luz para a nossa mente, para que a gente possa desenvolver e ampliar sabedoria, discernimento, calma e harmonia. Pedimos também, Senhor, ser conosco nas nossas decisões, ser conosco nos momentos de aflições, ser conosco quando somos provados através da paciência. E que agora, Jesus, a gente perceba esses focos de luz que recaem sobre nós, para que a gente consiga perceber o bálsamo que nos dá. E assim, com essa fé e essa resignação, agradecemos mais uma vez a esses benfeitores espirituais. Agradecemos a Ti, Jesus, e agradecemos a Deus por nos proporcionar a doutrina espírita que nos alarga o entendimento, e que a gente possa, ao retornar para os nossos lares, sair daqui melhor do que chegamos. Muito obrigado, Jesus. Graças a Deus, e que assim seja. Terminamos aqui a nossa reunião de hoje, desejando que todos retornem na santa e abençoada paz de Jesus